Veja no ICL Notícias, segunda edição. Na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, e daqui a pouco tá querendo estudar nos Estados Unidos, né? Fronteira vigiada. Em guerra com Xandão, governo Trump apela para a restrição de vistos. Parece filme de Bang Bang. PF descobriu empresa de militares que tinha tabela de preço para espionar e matar autoridades. 600 dias de massacre em Gaza. Artistas pedem que Lula rompa relações diplomáticas com Israel. O ICL Notícias, o jornalismo verdade, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar e nós estamos ao vivaço, a pedidos, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, e também no canal da Voz Trabalhadora, no YouTube. Seja muito bem-vindo também você que nos acompanha pela Pop TV e você que nos ouve também na Web Rádio São João, diretamente... Sempre em Quixadá. Quixadá, no nosso querido... Terra de Raquel de Queiroz. É isso aí. Terra da Galinha Choca. Terra boa. E dos ETs. Lá tem muito ET também, viu? É campo de ET. Todo dia baixa um. Caramba. Eu já vi, hein? É terra de Chico Sá. Eu já vi, mas não estava em condições técnicas de avaliar direito, né? Ah, então, entendi. Condições quando você técnicas. vê ET, porque suas condições técnicas não são muito boas. Eu achei excelente essa definição de condições técnicas. Falando em condições técnicas, já temos condições técnicas de chamar Cris Serra para conversar com a gente. Por favor. Cris, que bom ter você com a gente no início desse programa, logo de cara. Boa tarde para você também, querida. Boa tarde, Gabi, Chico. Olha, Chico, eu estava te ouvindo. Eu quero dizer que essa história de ET eu conheço bem, viu? É, né? Aqui em eu estou falando de Casimiro de Abreu e Casimiro de Abreu tem uma história de um ET que ia baixar, mas é que na última hora, isso foi nos anos 70, 80, o ET desistiu de aparecer, Chico. Meu Deus do céu. E tem também aquela história lá dos discos voadores, mas é no seu Pará, né? Durante a ditadura militar, que teve uma operação famosa lá de discos voadores, envolveu exército, etc. Mas vamos para a realidade. Vamos, e a realidade é dura, viu, meus amigos? Não tá fácil, Não tá a realidade fácil. também não. Vamos falar olha, vamos respirar fundo, porque mais um dia a gente vai falar de governo Trump, a gente vai falar do ministro Alexandre de Moraes e também Eduardo Bolsonaro. Vou trazer um pouquinho de contexto aqui para a gente já começar a nossa conversa na nossa mesa redonda. Então, a gente tem ameaça... Mais um dia contra a nossa soberania brasileira. Está muito longe dessa história acabar, pelo menos por enquanto. Hoje, o governo dos Estados Unidos anunciou uma restrição de visto contra autoridades estrangeiras que eles estão dizendo que são, abre aspas, cúmplices de censura, fecha aspas. Então, quem anunciou essa decisão foi, mais uma vez, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. E faz pouco tempo também que a gente ouviu da boca do secretário de Estado que tinha grande chance de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, essa é a história. E aí, na rede social do Elon Musk, o X, ou então o antigo Twitter, se você preferir, o Marco Rubio também falou sobre essa nova medida. Aí tem um textão dele falando sobre a importância da liberdade de expressão para os estadunidenses, mas vou destacar aqui especificamente um trecho em que ele diz: estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país, seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. E aí, né, gente, prontamente, Eduardo Bolsonaro, já se jogou para surfar essa onda junto, já publicou nas redes sociais. Aliás, tá traduzido aqui o que ele postou nas redes sociais.
Mas vale a pena a gente fazer aqui, né, a ressalva de que ele usou um inglês abrasileirado também. Ele falou, estamos full of that, we are full of that. E na língua inglesa a expressão correta é had enough. Mas vamos lá. É um vendido, né? Até nas expressões, em tudo, né? Não é só ele não, viu, Chico? Daqui a pouco a gente fala de mais um parlamentar que surfou também nessa onda. Mas ele disse, parabéns, no Brasil estamos cheios, né, disso, a gente está de saco cheio. A América está trazendo esperança para todos os lutadores pela liberdade. Ele que já está em condição de investigado também, né, pelo Supremo Tribunal Federal por influência política lá nos Estados Unidos para intimidar o nosso judiciário brasileiro, né, Cris? Mais um capítulo dessa história e que pode, aliás, a diplomacia brasileira está bem trabalhando nos bastidores a respeito disso, né? Onde temos, Cris? Gabi, Chico, vocês me ouvem bem? Sim, Porque teve uma sim, interferência aqui na rede. Não, tá Estamos tudo bem. certo. Cris, palavra é contigo. Que bom, que bom. Gabi, a gente até falou isso, acho que na semana passada, porque o governo dos Estados Unidos, pessoas pelo menos do governo dos Estados Unidos vinham dando sinais de que essa medida seria tomada em algum momento, né? E agora esse anúncio, de fato, dá mais concretude a essa ameaça, né? Eu acho que, sim, há grandes chances, de fato, de o ministro Alexandre de Moraes do Supremo ser o alvo ou um dos alvos dessa medida. Agora, é importante, de uma medida, aliás, absurda, né, mas eu acho importante também a gente assinalar aqui uma coisa. Está havendo uma movimentação muito grande de bastidores, né, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, do Itamaraty, de diplomatas, com diplomatas norte-americanos, né, e pessoas próximas ao governo ou do próprio governo, para que não se chegue de fato, né, à concretização dessa ameaça com relação, sobretudo, a autoridades do Judiciário da Suprema Corte Brasileira. Leia-se Alexandre de Moraes, né? É muito explícito esse alvo. Então, embora tudo indique que a medida será adotada com esse objetivo, né, de constranger o ministro Alexandre de Moraes, pela importância dele, do cargo dele, né, como ministro da Suprema Corte, e o alcance, a repercussão que uma medida dessa, né, feita, aliás, talhada sob medida para ele, para ameaçá-lo e constrangê-lo, isso teria uma repercussão muito grande nas relações entre os dois países. Isso caracteriza, sim, uma violação da soberania brasileira. Então, eu acho que ainda há, digamos assim, uma possibilidade, ainda que seja uma pequena possibilidade, de que isso não se confirme. Com relação ao Alexandre de Moraes, eu estou falando, porque a medida já foi anunciada, né? Ela existe. Mas, enfim, eu acho que a gente não precisa ser jurista nem especialista em relações internacionais para ver nisso, sim, uma violação da soberania brasileira. Agora, o que está por trás disso? Claro que há essa movimentação toda do Eduardo Bolsonaro lá, de setores extremistas, né, de outros extremistas de direita brasileiros que moram nos Estados Unidos e que têm conexões também com os extremistas do governo Trump, que são muitos, ele próprio um extremista, né? Mas eu acho que o que pesa, de fato, muito é a questão das Big Techs. Elas não querem se submeter a nenhum tipo de decisão do judiciário de outros países, né? Não admitem, e isso a medida deixa muito, a maneira como foi noticiada, né? Está muito claro, né, que eles não aceitam nenhuma regra que implique em moderação de conteúdo, enfim, das Big Techs. Isso é impossível, isso não pode ser colocado na relação entre dois países, né? Porque são empresas. Toda empresa que atua num outro país tem que se submeter às regras desse outro país. Sempre foi assim. Mesmo as grandes multinacionais, né, no passado, eu estou falando, no passado até então recente, que se instalam aqui no Brasil, né, elas precisam se submeter às regras do país. As Big Techs não são diferentes. Não é porque elas têm uma outra configuração
né, para funcionarem, né, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo acessa uma rede social provida, oferecida por uma dessas big techs, né, mas não é porque isso se dá, né, nesse ambiente virtual e não físico, real, que ela não tem que se submeter às regras dos países e às decisões do judiciário desses países, né? Então, é uma medida completamente absurda, né? Mas, como eu disse, com relação especificamente ao ministro Alexandre ou a qualquer outro ministro que tome uma decisão que contrarie essa visão do governo norte-americano, eu acho que ainda tem um fio de esperança, né, de que o governo dos Estados Unidos chegue a esse ponto. Agora, também tem, só para encerrar, uma última coisa, né? A gente vai precisar, talvez, para que isso se concretize e que a gente entenda de fato de que forma isso vai acontecer, só quando o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, solicitar um visto, for participar de um evento, se é que ele não tem, ele deve ter o visto de turista, pelo menos, né? Quando ele pedir, né, se é que ele não tem, mas quando ele for pedir o visto, qual vai ser a reação das autoridades norte-americanas? É isso. Ô Chico, eu queria passar a palavra para você envolvendo as big techs nessa história. Boa, essa é a questão. A Cris foi ali no ponto central. Justamente. Aí a gente tem uma segunda etapa da história, que é uma apuração da Andréa Sadi, que saiu hoje, lá da Globo News, dizendo que os ministros do STF já estão vendo o Eduardo Bolsonaro como um instrumento das big techs realmente. Então, assim, o entendimento dos ministros é que tem essa fiscalização das redes sociais tomando cada vez mais espaço ali nas pautas do Planalto, e aí essas empresas estão enxergando o Eduardo como um aliado para atacar o STF, né? Então, é dessa maneira que o Elon Musk, enfim, e as demais companhias estão enxergando o Eduardo Bolsonaro nessa história. Faz todo sentido. Eu creio que isso aconteceria de qualquer forma. Isso não passa pelo bolsonarismo. Essa questão de estar de olho, dos Estados Unidos estarem de olho no Alexandre de Moraes, por uma vingança e por tentar enfraquecê-lo por conta desse duelo com Elon Musk, com as big techs. Só tem um grande desejo que une todo o governo norte-americano hoje, essa ideia de que as big techs, em qualquer lugar do mundo, são intocáveis. Esse é o grande instrumento de guerra deles. É o ponto principal da história deles. Aí você tem esse capítulo do bolsonarismo, vai o Eduardo por lá, e deve estar sendo usado também pelo próprio Elon Musk, por tudo, para incendiar a história. Mas o capítulo principal é a questão das big techs. Se favorece o bolsonarismo, se eles estão festejando isso, é outra questão. Mas eles talvez não pensem, não avaliem as condições em que se encontra o pai, o Jair Bolsonaro. Eu acho que isso coloca também o Bolsonaro mais perto de uma prisão preventiva. Você vê que o Bolsonaro está cada dia mais enrolado, já há elementos que mostram obstrução de justiça, no que ele manda dinheiro de PIX arrecadado em campanha no Brasil, em campanha para anistia, manda para o filho, para sustentar o filho lá fora, isso já... E uma vez que a campanha do filho é de enfraquecimento do STF e de tumultuar o processo no STF, há obstrução de justiça. Tem outra coisa que revelaram hoje, que é o telefonema para o Mourão, tentando interferir junto às testemunhas. Outro ponto de obstrução de justiça. Então, cria-se assim, um ambiente de prisão preventiva. Eu não estranharia se isso acontecesse muito rápido. Eu estou preparado para alguma coisa nos próximos dias, porque há elementos. E se eles vão para esse clima de guerra, de provocando lá nos Estados Unidos, de confiança extrema no Marco Rubio, divulgando isso a toda hora, além do Eduardo Bolsonaro, hoje eu vi também o Paulo Figueiredo, o neto do ditador, ele diz que levou com o Eduardo Bolsonaro para o Marco Rubio não só o nome do Xandão, tem todo o Supremo Tribunal Federal e outras autoridades, mas está lá também Flávio Dino, Carmen Lúcia, todo mundo. O Rodrigo Pacheco, coincidentemente, são os mesmos que estavam na mira
desse grupo que revelaram hoje, o grupo de pistolagem, o grupo chamado C4, que é Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e não sei o que mais. Esse mesmo grupo de milicianos e de pistolagem tem também, coincidentemente, esses mesmos nomes. Flávio Dino, Rodrigo Pacheco, é a mesma coisa. É a mesma turma, agindo da mesma forma. O Chico, aproveitando essa história, porque você citou a possibilidade do Bolsonaro ser preso e disso estar se aproximando, né? A gente teve até a coluna do Igor Gadelha falando que ele está atuando assim pessoalmente, ligando para as pessoas, né, para tentar interferir ali no depoimento de testemunhas. Então, levando em conta todo esse cenário que a gente está vendo, esse cerco do governo dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro, publicamente e ativamente trabalhando para influenciar em toda essa história, eu não duvido realmente que a gente tenha algum andar da carruagem. Eu acho que pode se criar um ambiente. Quando ele toca fogo nessa história com os Estados Unidos e o filho fica em campanha, eu acho que, e eu já vi depoimentos do advogado do Bolsonaro, isso não é um ambiente bom, não é um clima jurídico bom. Sim. Você puxa para si, no mínimo, uma tornozeleira, uma prisão domiciliar. Porque aí pode virar uma interferência. Ah, né? Total. Se não havia nada de obstrução, agora nós temos, em vários pontos. Então, é um cenário bastante... A gente teve uma interrupçãozinha? Não, estamos retomando aqui a conexão com a Cris. Voltou, Cris. Alô, ICL, bote a turma de plantão, porque essa prisão pode acontecer. Porque eles estão... Esse cenário que o Chico está desenhando é bastante plausível, porque a gente vê eles esticando a corda, né? O campo pró-Bolsonaro. Seja lá nos Estados Unidos, esses extremistas todos, essa gente toda aí, Paulo Figueiredo, etc., seja aqui no Brasil, com essas revelações, né, de telefonemas e não sei o quê, isso é esticar a corda. E aí eles podem calcular mal a dose, né, dessas medidas meio que desesperadas, talvez agora, nesse momento, né, e isso levar, sim, aí a corda arrebentar e levar a uma decisão do Supremo no sentido de uma preventiva, de uma tornozeleira, como disse bem o Chico. É um cenário, de fato, bastante plausível. Boa, Cris. A gente fala tanto aqui, até onde vai esticar essa corda, talvez eles estejam testando ali o limite mesmo dessa corda, né? Agora, eu queria, especificamente nesse assunto envolvendo o governo Trump, o Alexandre de Moraes e o Eduardo Bolsonaro, trazer o posicionamento do ministro das Relações Exteriores, porque agora ele está falando publicamente sobre isso, né? O Mauro Vieira, ele falou hoje sobre essa restrição dos vistos, né, dos Estados Unidos a autoridades estrangeiras, e aí ele foi ouvido na Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional da Câmara. O que ele mencionou? Achei interessante isso, Chico e Cris. Ele mencionou o Barão de Rio Branco para dizer que o Brasil não tem parceiro incondicional e que a nossa soberania vem em primeiro lugar. E ele também defendeu o multilateralismo, dizendo que essa é uma ferramenta brasileira importante para se defender do autoritarismo. Então a gente tem esse trecho da fala do Mauro Vieira. Vamos assistir? Boa. A soberania e o soberanismo estão integralmente ligados ao multilateralismo. O Brasil só pode ser soberano, como dizia José Maria da Silva Paranhos Júnior, Barão do Rio Branco, ele precisa e deve ser soberano e deve cuidar dos interesses nacionais antes de qualquer coisa, como eu mencionei na alguma resposta anterior, quando ele disse já no final da vida, num artigo, que o Brasil não conhecia alianças ou amizades incondicionais e que vinha sempre, sobretudo com os mais fortes, disse ele, e que o importante era, em primeiro lugar, o interesse nacional. O multilateralismo é a plataforma para que países como o Brasil, que não tem armas nucleares, não tem grandes exércitos e tudo, se defendam. Aliás, o Mauro Vieira, questionado por um bolsonarista, né, o deputado Marcel Van Hatten, ele é do Novo, mas com posições bastante bolsonaristas, né, sobre essas relações com os Estados Unidos. E aí o Mauro Vieira disse que não recebeu o retorno de uma carta que ele mandou para o Marco Rubio,
para o secretário de Estado dos Estados Unidos, do Trump. Só que ele alegou que as relações não estão interrompidas, ele esclareceu isso, e também ele ressaltou o contato que ele tem com fontes comerciais ali dos Estados Unidos também. Vamos ver mais esse trechinho, vamos assistir. Mandei essa carta que foi recebida pelo gabinete dele. Eu não tive, depois disso, contato com ele, porque ele não me respondeu a carta ou não me chamou, mas eu disse que estava à disposição e me coloquei à disposição. Mas nem isso não quer dizer que não haja diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos. Muito pelo contrário, nós sempre mantivemos muitos contatos. Eu falei por telefone 2 vezes, pelo menos, com o representante comercial da Casa Branca, o USTR, que tenho certeza que Vossa Excelência conhece a estrutura do governo e como funciona, que é uma espécie de ministro do exterior, ministro do comércio para o comércio exterior. O Mauro Vieira, né, Cris, tem uma postura bastante serena, sempre adotou essa postura ali de diplomacia, né, que a gente não teve durante os anos de governo Bolsonaro e o Brasil voltou a ter com os últimos anos de governo Lula, né, que temos aqui. É uma coisa muito interessante, Gabi, que ele faz, inclusive, nesse pronunciamento, né? Ele vai buscar a tradição diplomática brasileira. Ele vai lá no Barão do Rio Branco, que é o patrono da diplomacia no Brasil, né? Que fundamenta a atuação diplomática no Brasil, sempre fundamentou. Uma postura sóbria, comedida. Eu falei que sempre fundamentou, claro, você tem momentos, assim, exceções aqui e ali, mas, no geral, quando você analisa a atuação diplomática brasileira, ela é sempre nesse sentido que você falou, serena, sóbria. E agora, diante das provocações do Trump, em todos os níveis, seja na questão de tarifas, seja nessa questão de deportação de imigrantes, e agora nesse assunto dos vistos, o Brasil tem, o tempo todo, tem atuado, tem reforçado a atuação nos organismos multilaterais, porque é assim que tem que ser, né? Você não pode sair abrindo frente individualmente com cada país, dizendo eu quero isso, eu quero aquilo, a minha regra é essa ou aquela, como o Trump está fazendo. Ele está fazendo isso porque ele é um autoritário que acha que é, de fato, o dono do mundo, o presidente do mundo, como ele falou recentemente. Ele vai quebrar a cara em algum momento, né? Ele está fazendo muito mal aos Estados Unidos. O Brasil atua em outra direção, né? Completamente ao contrário, e é o que tem que ser. É reforçar o multilateralismo, usar todos os canais que tem. Ele fala do encarregado de comércio, né? A origem, inclusive, da diplomacia é muito isso, né? Estabelecimento de relações comerciais e tudo mais. Mauro Vieira é um diplomata com uma extensa experiência, né? E que saberá, sim, usar esses canais. Agora, é aquela coisa, a gente, né, como país, o Brasil, a nossa diplomacia, a gente tenta atuar com racionalidade, né, com essa sobriedade, né, com altivez, que essa é uma característica da diplomacia brasileira, sobretudo nos governos de esquerda, no governo Lula, né, isso sempre foi dito, né, isso é um comportamento do Celso Amorim, quando foi ministro das Relações Exteriores. Agora, claro, a gente precisa ver também o que vem do lado de lá, né, o que vem do outro lado, né, para você saber também, né, qual é o momento de avançar, qual é o momento de recuar, qual é o momento de botar panos quentes. Seja como for, eu vejo às vezes muita gente cobrando uma atitude assim mais contundente do governo brasileiro, né, diante de algumas medidas. Eu acho particularmente que a diplomacia brasileira tem agido muito corretamente, né? Alguém tem que ser o adulto na sala, né, como a gente diz. E a diplomacia brasileira tem agido nesse sentido, nessa relação com o Trump, né, nesses tempos aí que a gente está vendo muito tumultuados na relação dos Estados Unidos com o Brasil. Cris e Chico, eu vou passar a palavra para você, Chico, mas queria ressaltar aqui uma observação. O Rodrigo Viana já está chegando aqui para entrar com a gente no ICL nessa segunda edição, mas ele já está de olho aqui na nossa mesa redonda, nas nossas discussões. E ele reparou ali na imagem
da Comissão de Relações Exteriores, que o Mauro Vieira ele está falando bem à frente de um busto do Barão de Rio Branco. Então, eu não sei se a gente consegue colocar aqui as imagens, né? Protegido pelo Barão ali, né? Mais uma vez, o momento que o Mauro Vieira, a gente está ouvindo a fala dele, mas aparece logo atrás, ele está ali na frente, né, sentado naquela bancada, e logo atrás está o busto. Então, simbólico, queria chamar a atenção para isso. Aí, está na tela agora a imagem. Essa é a parte da grande diplomacia brasileira, né? Que tem também o Oswaldo Aranha, o Barão do Rio Branco, essas figuras. E o Brasil, na diplomacia, tem feito o jogo correto. E não tem se antecipado, se afobado para anunciar retaliação. Não houve ainda nenhuma medida concreta. Você não pode, como política diplomática, avançar e dizer, não, vamos punir aqui e acolá se caçarem vistos, vamos punir esse e acolá. Não. Você pega a questão econômica, vê como a diplomacia agiu bem. Até agora não saiu daqueles 10% que estão sendo negociados, setores por setores. Não houve nenhuma medida a mais do governo Trump, como houve, por exemplo, com o México. E tem enchido mais o saco do México do que do Brasil. Óbvio, também tem a questão da fronteira, é algo mais delicado para os Estados Unidos. Mas não houve, além daqueles 10%, que são os mesmos 10% da Argentina, que é um país aliado 100% à Casa Branca. Então, não há grande confusão, a não ser essa questão que é do interesse das Big Techs. Aí é que está. O Bananinha, o Bolsonaro, eles entram ali no contrapeso. Eles celebram isso, eles querem uma punição para o Alexandre de Moraes, mas a guerra principal é Big Tech contra essa ideia delas serem minimamente controladas em algum lugar do mundo. Eu quero aqui ressaltar também, Chico e Cris, que a gente teve resposta de outros bolsonaristas. Eu tinha citado um Marcel Van Hatten, sim, que é do Novo, no caso, né? Mas o Nicolas Ferreira, lógico, né? Lembra que eu tinha comentado que mais um a surfar na onda, além do Eduardo Bolsonaro, ele, obviamente, também foi para tentar surfar essa onda, o deputado Nicolas Ferreira. E aí ele, claro, defendeu o posicionamento dos Estados Unidos e não do Brasil. Né? Mais um vendido, né? Esses caras são tudo entregues. Patriota, né? Patriota de pátria alheia, né? Claro que ele defendeu os Estados Unidos nessa decisão de suspender os vistos para estudantes, no caso. E aí, não contente, ele ainda criticou a política externa que tem sido adotada pelo governo brasileiro e citou a primeira-dama, a Janja, ao falar sobre isso. Vamos assistir o vídeo dele e a gente volta a conversar. Vamos lá. Acho que eu ouvi aqui alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, né? Não. Sua rede social vai ser avaliada. Segundo ponto, Janja, que confesso que é a norte-artilheira, né, a nossa camisa 10, mas que, poxa, em termos de âmbito internacional, é gafe atrás de gafe. Que chega e xinga o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, manda ele para aquele lugar. Enfim, essa é a pessoa que, ao lado, né, do Xi Jinping, pede para poder regular as redes aqui no Brasil. É muito sabujo, né? Não, eu mesmo que estava falando em liberdade de expressão, defende o Trump controlando estudantes, ou seja, completamente uma contradição total. O que esse moleque quer? Pô! Chico e Gabi, é impressionante isso, né? A terra da liberdade de expressão, né, que pressupõe a liberdade de crítica. Não, eu agora vou analisar a sua rede social, porque se você criticar o governo Trump, aqui você não entra. Né? Ou seja, olha, passo a passo a gente está vendo, né, o governo Trump adotando medidas de caráter autoritário, de caráter totalitário. Isso que está acontecendo nos Estados Unidos, às vezes a gente até ri um pouco, porque é tudo tão absurdo,
né, que a gente, assim, a nossa reação, eu mesma já muitas vezes, a reação é caçoar, como se dizia antigamente, né? Pô, que cara maluco. Não, isso é muito preocupante. Isso é extremamente preocupante quando um governo de um país com a importância econômica, política e militar, né? E aí, quando eu falo agora militar, inclui importância cibernética, importância digital neste planeta. Quando você vê um país com este peso, né, tendo um governo que toma esse tipo de medida, isso é extremamente sério e grave, e não tenha dúvida, isso vai bater na gente em algum momento, se esse governante não for, esse governante de caráter absolutista não for contido, se as instituições dos Estados Unidos, de fato, não forem capazes de contê-lo. Há muitas reações, né? O judiciário norte-americano tem reagido a muitas medidas, mas é que o governo Trump toma tantas medidas tão fortemente totalitárias o tempo todo que o judiciário norte-americano também fica meio que, né, esmagado por tantas demandas, digamos assim, né, e talvez não consiga responder com tanta rapidez, né, a adoção e a consolidação desse tipo de medida. Então, o que o Trump vai deixar de herança para os Estados Unidos, se ele for de fato até o final do mandato, né, ele deixa um legado tão pesado, que ainda que ele seja sucedido por um presidente que tente desfazer o que ele fez, isso vai demorar tanto tempo a ser desmontado, que a gente vai sentir essas ondas de choque por muito tempo, mas muito tempo. Um estrago sem tamanho, né? Nas instituições, em tudo. A justiça norte-americana tem tentado, de juiz de primeira instância, tentado aqui e acolá, segurar casos de imigrantes que estão sendo... Outro dia eu vi uma criança com câncer e não era devolvida nem da Venezuela, nem era devolvida para a Venezuela. Iria com a mãe para El Salvador, sabe? Porque acabou numa prisão lá, uma loucura total. A justiça tenta, mas ele passa por cima. O avião já tem saído, a justiça não tem segurado avião nenhum. O avião já tem ido embora com casos assim, absurdos. E, Chico, a justiça, muito rapidamente, claro, a justiça não consegue, né, evitar a concretude de medidas que ele toma, e também outros países atingidos por decisões dos Estados Unidos, né, também não têm conseguido reagir a isso, e, ao contrário, até colaboram, como você citou agora há pouco, o caso de El Salvador, né, que criou um presídio gigantesco que está recebendo pessoas deportadas dos Estados Unidos que não são salvadorenhas, né, essas pessoas não são de El Salvador, não estão sendo deportadas para o seu país de origem. São cidadãos de outros países, mas que estão sendo deportados pelos Estados Unidos e vão para esse presídio em El Salvador, que ninguém sabe o que está acontecendo com essas pessoas. É que nem quando os Estados Unidos mandavam aqueles presos, na época pós-atentado de 11 de setembro, que mandou dezenas de prisioneiros para a base naval de Guantánamo, em Cuba. Você nem sabia, a pessoa ficava lá décadas sem processo. A mesma coisa agora com El Salvador, né? Então você ainda tem esses países que estão colaborando com esse tipo de medida do governo Trump. É isso, gente. Eu quero propor aqui também a gente abordar uma pauta importantíssima que a gente tem conversado desde ontem à noite no ICL Notícias segunda edição, que são as ofensas machistas, para dizer o mínimo, racistas também, de ontem, contra a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. A gente continua repercutindo isso hoje. Aliás, foi muito falado nas redes sociais, na internet. As menções à Marina Silva explodiram e acho que tem que ser assim. Quero fazer até aqui uma menção à Vivian Mesquita, né, nossa
amiga, colega aqui, que fez uma fala importantíssima hoje de manhã. Um beijo para Vivi. Obrigada por essa bela fala. abertura no ICL1 hoje, hein? Que importante. Sem me sentir com a aula assim, a alma lavada. Parabéns, Vivian. Lindo. Foi realmente importantíssimo. E aí, para a gente poder falar a respeito desse assunto, eu queria rever o momento em que o presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, o bolsonarista Marcos Rogério, ele pediu que a Marina se colocasse no lugar dela. Então vamos reassistir. Senador Chico Rodrigues, mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar presidente. comigo. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência é a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, não venha me chamar. isso, Não venha. presidente? Ministra de Estado. Que desrespeito Ministra de é esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo! presidente como sexista. Não sou sexista. Absurdo! E aí depois também teve a fala do senador Plínio Valério, dizendo que não a respeitava, né, e tal. E a ministra abandonou a comissão, dizendo, olha, se o senhor não me pedir desculpas por uma fala no passado, que ele disse que foi difícil ouvir a Marina Silva, né, isso palavras dele, óbvio, sem querer enforcá-la durante 6 horas ininterruptas. Então, a ministra abandonou a comissão logo depois disso. E acho que fez muito bem. A gente segue falando sobre isso, sobre a violência política e violência contra a mulher também, contra a ministra Marina Silva. Levou o movimento de mulheres em lutas, que é o MEL, né, a lançar um abaixo-assinado pela cassação do senador Marcos Rogério. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela esse print aqui para mostrar, né, o abaixo-assinado, mas fizeram um post nas redes sociais ali dizendo o nosso lugar é na política. Esse já é o do abaixo-assinado que você pode assinar acessando o site. Aí eu vou divulgar direitinho aqui, também pedir para a nossa equipe colocar no nosso chat para você poder acessar, fica mais fácil. Mas é o www.mel.org.br/Marcos Rogério Cassado. Quem tem divulgado essa campanha, saindo em defesa da ministra Marina Silva, é a Manuela Dávila, que conversa com a gente agora também. Eu já agradeço a Manu por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda, querida. Que alegria conversar com vocês, mesmo que num contexto tão ruim, né? Porque cada vez que uma mulher é vítima de uma violência dessa, todas nós mulheres que já fomos ou que somos frequentemente vítimas, nos sentimos novamente vitimadas, né? É um efeito dominó, mas fico feliz que o ICL sempre traz as boas pautas, as boas lutas e as boas denúncias. Infelizmente, Manu, você pode falar com propriedade sobre isso, né? Mas eu vou passar a primeira pergunta para a Cris Serra e na sequência a gente segue conversando. Vamos lá, Cris. Manuela, que bom poder conversar e contar com você aqui no ICL. Eu queria te perguntar o seguinte, porque é óbvio que naquela cena toda que a gente viu ontem tem um componente machista muito presente, muito evidente, né? Se fosse um ministro homem ali, aquela tropa de choque não teria atuado assim, com tanta coordenação, com tanta brutalidade coordenada, como a gente viu ontem, né? Omar Aziz, Plínio Valério, Marcos Rogério, os três parece que combinaram ali, né? Mas eu queria ouvir a tua análise, porque eu acho que ali tem outro componente muito evidente também. Esse Congresso, em especial este Senado que a gente está vendo agora, é uma rede de negócios, né? Não é um parlamento, não é um Senado no sentido original do termo. O Plínio Valério tem negócios ilegais no Amazonas, por sua vez o Omar Aziz também tem interesses coordenados com ele, e a Marina, me parece muito claramente, ao atuar em prol do meio ambiente, ela, de fato, impede esse tipo de negociata que interessa a esses políticos. Eu queria te perguntar qual é a tua leitura desses componentes todos misturados ali ontem naquela cena, se você viu esses componentes que pelo menos formaram a minha percepção. Cris, também fico feliz de conversar contigo. Deixa eu te dizer,
Essa tua pergunta, ela é muito interessante, porque são duas questões que se complementam. Primeiro, nós precisamos ter certeza, entre nós, que se fosse um homem defendendo as mesmas ideias da Marina, o tratamento seria diferente. Quando o Marcos Rogério diz, ponha-se no seu lugar, ministra, se existe um lugar para ela estar, para uma mulher preta como Marina Silva estar, que não era aquele, qual lugar é esse? Essa é a frase mais comum, ele não foi sequer criativo para falar conosco, para vociferar o seu machismo. Né? Ele usou um clássico do machismo e da misoginia. Então, o Brasil, é um país que tem menos mulheres participando da política do que a Arábia Saudita. Eu trago sempre esse exemplo, por quê? Porque se eu perguntar para qualquer pessoa do Brasil qual é a sua imagem sobre a vida das mulheres na Arábia Saudita, essa pessoa responderá que é pior que o Brasil. Pois bem, o Brasil tem índices piores de participação política do que a Arábia Saudita. Então, vejam bem, ele diz isso como uma norma ou uma forma regulatória da presença das mulheres no espaço público. E isso tem um impacto gigantesco. Quando nós pedimos a cassação do Marcos Rogério, nós pedimos porque nós sabemos o que acontece quando um comportamento como o dele é autorizado. As pessoas acharam horrível a minha filha ser ameaçada muitas vezes, mas nada aconteceu com aqueles que a ameaçavam. O que isso fez? Isso tornou esse comportamento um comportamento aceitável. Hoje, não é apenas a minha filha. Os filhos de quase todas as mulheres parlamentares são vítimas de ameaças. Percebe? Então, nós tratamos o caso do Marco Rogério como um caso do Senado debater. Esse é o comportamento aceitável? Vocês acham que isso é compatível com a conduta de um parlamentar? Vocês acham que esse é o exemplo que um homem público deve dar a todos os homens do Brasil? Porque eu fui uma figura pública desde os meus 22 anos. Eu era fumante, vou contar uma coisa pra vocês. Eu era fumante, eu fumei dos meus 13 aos meus 29 anos. Aí, Cris, me diziam assim, tu não fuma em público porque tu esconde? Eu dizia, não. Eu não fumo em público porque eu sou a mulher mais jovem, a mulher mais votada da história do Rio Grande do Sul. Eu não quero que nenhuma pessoa ache que é bacana ser fumante. Porque não é. É uma dependência química, é horrível. Como exemplo, eu mudei a minha vida pública para que as pessoas não vissem, não atribuíssem um valor legal. Não é bacana. E não era escondido, eu era uma mulher adulta, eu sustentava o meu vício. Era porque eu sabia o peso, a responsabilidade de ser uma pessoa pública. Qualquer mãe que está me ouvindo em casa sabe o que é exemplo. Eu, às vezes, vejo uns defeitos na minha filha e eu penso, nossa, igualzinha a mim, nos defeitos. O exemplo. Assim como eu vejo qualidades maravilhosas, né? Ele pensa, igualzinha a mim ou ao meu marido. Vejam bem, então, o Senado precisa decidir se esse exemplo pode, se isso pode. Além disso, Cris, existe uma outra questão que é muito importante. A misoginia é um instrumento de legitimação de discursos. Porque o Brasil é um país machista. Vejam o caso do impeachment da Dilma. Eu posso afirmar peremptoriamente que o golpe foi misógino, correto? Mas seria incorreto dizer que o golpe se deu por causa da misoginia. A misoginia era o dispositivo de legitimação pública dos interesses do golpe. Eles não diziam assim, vamos dar o golpe para fazer a reforma trabalhista, vamos dar o golpe para retirar direitos, vamos dar o golpe porque a Dilma tem uma agenda diferente da nossa. Eles diziam, ela é mulher, ela é ruim em economia, ela é mulher, se ela tivesse um namorado, a economia brasileira estava melhor. Ou seja, a misoginia legitimava a agenda do golpe. Então, sim, o que aconteceu com a Marina foi misoginia, foi violência política de gênero. A serviço de que está? A serviço de uma agenda. É usado para legitimar uma agenda. E aqui está o pulo do gato. É por isso que nós, mulheres de esquerda, somos as mais atacadas. Porque nós representamos, veja as votações que as mulheres têm. Quando a gente fala de Tarília Petroni, uma mulher negra de Niterói, professora, essa agenda dessa turma é uma agenda muito mais popular. O que eles fazem? Eles usam o sistema de desinformação do Brasil, é todo baseado em gênero e raça, gente. Todo baseado em gênero e raça. Porque eles sabem a força das mulheres. Nós, os progressistas, é que às vezes vacilamos sobre a dimensão dessa força. Eles não, por isso que eles nos atacam tanto. Então, sim, eu só fiz essa introdução, Cris, porque eu tenho medo que
ao falar da pauta ambiental, a gente subestime o que é a violência que as mulheres estão sofrendo na política. Nós, no instituto que eu presido, a Gabi sabe, a gente já conversou sobre isso, a gente tem um serviço que chama-se Plantão Colmeia, de atendimento a mulheres parlamentares em situação de violência. A gente tem serviço psicológico, jurídico e comunicacional. Gente, as nossas parlamentares, elas estão destruídas. É horrível lidar com o drama de ver o filho ameaçado pela sua atuação política. É horrível ler 24 horas por dia que é incapaz. Vocês acham que eu não sei da minha capacidade? É claro que eu sei. Sou uma mulher que estudou muito para chegar onde eu cheguei, que trabalhou muito para chegar onde eu cheguei. Eu não tenho nenhum parente importante, nunca tive partido grande. Mas vocês acham que é fácil todos os dias, desde os 22 anos, ouvir que é burra? Ou ouvir que era só bonita? É evidente, não é normal. Ou ouvir que vai ser morta, ou ler detalhes sórdidos sobre a própria morte, encontrar uma pessoa na rua sendo uma mulher pública, a pessoa vem abraçar, não saber se vai abraçar ou se vai matar. Essa é a vida de todas as nossas parlamentares. Então, minimizar o que a Marina, se acontece com a Marina, nós no Instituto estamos desesperadas. Porque amanhã, em qualquer Câmara de Vereadores, vão fazer pior. Porque não tem Globo, não tem ICL, não tem ninguém. Com a Marina, que mostra na TV, fazem isso, vocês imaginem na Câmara no interior do Rio Grande do Sul, em Jaguarão, onde tem a Maria Fernanda sozinha, ou no interior, no sertão nordestino. Percebe? Onde não tem grande mídia, onde não tem repercussão nacional. Então, o que aconteceu ontem, a nós nos desespera, porque nós já estamos perdendo mulheres na política. Nós já estamos. Eu já não concorri uma eleição por causa disso, a Áurea Carolina já não concorreu por causa disso, estou falando dos nomes que vocês conhecem. Né? O que acontecerá se esse ato não for um ato de virada na eleição do ano que vem? Nós não temos como saber nem como mensurar. Eu quero agradecer muito, Manu, pela sua fala, que o Chico Sá estava tomando nota enquanto você falava, eu acho que é... Claro, as frases da Manuela eu coleciono, eu sempre anoto. E como eu tinha ressaltado no início, infelizmente a Manuela tem experiência pessoal, né, nisso e também na carreira, e muitas mulheres desistem desse caminho. Muitas deputadas já desistiram, a Áurea Carolina, por exemplo, aliás, não desistiu, né? Ela continua atuando ali, é uma ativista muito importante, mas saiu, deixou de se candidatar como deputada por conta disso. Porque você não... mesmo que seja uma mulher com toda a coragem do mundo, mas está sob ameaça. O alvo é total, e é sobre o filho também, é sobre a família inteira. E num lugar que não tem sequer ali um noticiário para uma defesa mínima, para uma repercussão, a mulher está mais desprotegida ainda. Então não é fácil. Você pega, e é todo dia, não é? Essa pauta, essa misoginia, esse ódio às mulheres, ela une muito a extrema-direita. Tanto que ontem tivemos a Marina, hoje o Nicolas Ferreira, ele abre a fala dele... não tinha nada, o assunto era a relação Estados Unidos-Brasil, ele abre a fala dele atacando a Janja. Então é um discurso permanente, é um ódio permanente às mulheres, porque os une. O que une a macharada da extrema-direita, da direita até a extrema-direita, é esse ódio às mulheres. Talvez seja o ponto principal da plataforma deles. É isso, eu vou passar, Manu, para você fechar. E muito rapidinho, porque a gente vai ter que seguir, eu vou me despedir de você da Cris Serra. Então, muito rapidamente, eu queria que você falasse sobre a chance real dessa cassação pela experiência política que você tem, levando em conta a proporção, ainda bem, que a gente teve com esse caso misógino e essa violência contra a Marina Silva. Gabi, eu sou da tese que acha que as questões das mulheres são as mais amplas da sociedade brasileira. Que a turma que acha que a agenda das mulheres isola a esquerda não entendeu nada do que está acontecendo no Brasil e não sabe como as mulheres, de uma forma muito ampla, se identificam com as nossas bandeiras. Pode não se identificar com o nome, né? Mas com as bandeiras, com as causas. E enfrentar a Marina Silva com o nível de desrespeito que ela foi enfrentada, lembremos que o senador Plínio tem desejo de matá-la. Eu não tenho desejo de matar ninguém. Tenho adversários brutais. Não consigo ter esse desejo, né? Não, olha a loucura do que a gente está falando. Ele manifestou isso, eu não estou inventando. Enforcar e matar. No conto de Aia, enforcam as aias que não se comportam. Quem não está vendo a nova temporada, assista para ver que é exatamente o desejo do senador.
Então, eu acho que nós estamos num momento de depuração. Na semana passada, um deputado foi punido em função do ato que cometeu contra a ministra Gleisi. A machosfera, o volume de dinheiro que é movimentado, que nós feministas falamos há mais de uma década, está sendo mais amplamente repercutida. Vejam que saiu no Fantástico, há 15 dias, se não me equivoco. Né? Então está chegando, as pessoas estão mais atentas a esse assunto. Sim. Eu acho que nós temos uma chance maior do que tivemos de conseguir construir a punição do senador Marcos Rogério, a partir de um debate necessário sobre qual é o decoro que um parlamentar deve ter. O Senado vai ter que escolher se acha que isso é razoável, se é razoável dizer que uma mulher não está no seu lugar quando está ali, uma ministra de Estado como Marina Silva, uma mulher com uma trajetória imensa nacional e internacional, ou se isso não é aceitável. Eu, Gabi, em poucos minutos, nós temos mais de 15 mil assinaturas. Poucos minutos. Que bom. Só numa rede social que é a minha. Ou seja, eu tenho certeza que nós seremos milhares exigindo a cassação do senador Marcos Rogério. E acho que é importante que nós também saibamos, eu vou terminar, eu sei que vocês têm pressa, mas dizer algo que tem a ver com a provocação do Chico. Quando as instituições não fazem nada, a ameaça se torna muito pior. Eu não comecei a ser ameaçada pelas redes sociais. A primeira ameaça que eu sofri na minha vida pública se deu no meu primeiro discurso na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Ela nem foi pelo celular, ela foi pelo telefone antigo. Ligaram para minha mãe e disseram que me matariam se eu continuasse perguntando, questionando sobre os mortos e desaparecidos na guerrilha do Araguaia. Sabe qual foi a diferença? A diferença não foi o medo que eu senti. A diferença é que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre parou quando eu registrei que fui ameaçada. O presidente da Câmara, que era um homem de centro-direita, exigiu que a Brigada Militar me escoltasse e que as investigações fossem conduzidas com celeridade. Sim. Hoje, nós temos a maior parte das deputadas federais andando de carro escoltado diante de um Congresso Nacional que não reage, de instituições que minimizam e mesmo dos nossos parceiros de esquerda que acham que isso é normal. Marcelo Freixo virou herói porque enfrentava as milícias e andava escoltado. Nós, mulheres, andamos escoltadas porque existimos. Exato. E somos tratadas como um problema da esquerda. E não como as heroínas que são as mulheres que carregam os seus filhos de um estado a outro, protegendo da extrema-direita que nos ameaça. Então, Chico, a ausência de respostas institucionais é cruel com essas mulheres. E é por isso que nós vamos exigir que o Senado diga que Marcos Rogério não está no seu lugar. Aquele não é o lugar dele, aquele tem que ser lugar de gente honrada, de gente séria, de gente que não odeia as mulheres e que as respeita. Fundamental. Manuela Dávila participando aqui com a gente. Obrigada pela sua gentileza. E Cris Serra também, sempre um prazer ter você, querida. Um abraço grande em vocês duas, um prazer. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Debate aqui, conversa maravilhosa, elucidativa, muito bacana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, querida. Outro nível, né? Conversar com... Muito bom. Com mulheres inteligentes aqui. Excelente. Elevar o nível desse debate. Inclusive, agora, é para elevar também mais o nível do nosso debate aqui na nossa mesa redonda, vou chamar o nosso parceiro diário. O homem... Chega mais. Célio, gente. Eu não tenho roupa para entrar aqui, né? Que é isso, a gente que não tem roupa para te receber, então, né, Rodrigo Viana? Que rasgação de Boa seda, noite né? para você. Hoje a gente está, né? Vamos tocar adiante. Vamos rasgar mais cedo. A linda amizade. É isso. Estão pedindo para eu ir mais para a esquerda. Não sei o que quer dizer isso. Tá bom, pronto. Será que é mensagem subliminar? Eu acho que é, da nossa direção. É para acertar aqui. Olha, Rodrigo, vou aproveitar a sua presença aqui, todos que nos acompanham, que a gente está falando de assuntos importantíssimos hoje, para pedir para assinarem o nosso canal do Instituto Conhecimento Liberta, porque estamos chegando a quase 1 milhão. Quase 1 milhão, né? O canal do Edu Moreira já passou de 1 milhão. Já passou de 1 milhão. E agora nós estamos quase igualando os dois aí, né? Vamos empatar com o Edu. Vamos empatar com o Edu, hein? Vamos empatar com o Edu. Olha lá. Nossa Senhora, é daqui, olha. Falta mais de meia hora para acabar o ICL2, dá para chegar. Dá tempo, hein? Tá subindo. Muita gente Vamos que lá. está nos acompanhando, às vezes não tem inscrição, né? Porque acompanha e esquece, mas não né? se inscreve. Olha, do Instituto Conhecimento Liberta. Isso. Aliás, tem muita gente que não sabe como é que faz, né? Que é ali naquele sininho. É no sininho. Embaixo.
ali diminuindo a tela, né? Quando acompanha pelo YouTube, aí tem ali o sininho, é só se inscrever. E aí também é bom porque recebe também as a notificação de que está começando o programa. Então, é bom para todo mundo. Opa, tá subindo, reloginho subindo. No começo da internet, todo mundo ficava falando, né? Acione o sininho, não sei o quê. Depois as pessoas deixaram de dizer, né? Mas é importante nesse momento ainda que nós estamos em campanha. Vamos bimbalhar esse sininho aí. Para romper a marca de 1 milhão de inscritos. Senta o dedo, não é isso, Chico Sá? Senta o dedo, vamos bimbalhar o sininho. Isso aí. Boa. A gente espera que, quem sabe, até o final desse programa. Eu vou botar fé aqui na nossa comunidade que a gente chega. Estamos chegando, olha só. Vai ter surpresa, hein? Vai tá. Vai ter surpresa agora quando a gente disparou, Chico. Agora é taxímetro de rodoviária. Tá parecendo... Agora vai lá em cima. Não, isso aí é taxímetro nervoso quando você pega táxi no Rio de Janeiro, que os caras põem um aparelhinho lá que o negócio roda rapidinho, agora, saindo do aeroporto. Você diria, Rodrigo Viana, não para este homem? Não tem como. Por favor. Chico Sá pedindo, a gente Obrigado. E a gente tem uma surpresa para quando a gente chegar a essa marca. Então, se isso for um motivacional aí... O gerente endoidou e quem ganha é você, né? O presente quem ganha é você. É isso aí. Falando em marca que a gente chegou, a gente teve o nosso no alvo do Império Malafaia, o nosso Spotify, YouTube, né? Enfim, o podcast aqui investigativo do CL batendo 1 milhão já também, viu? Que maravilha. A gente está acompanhando semanalmente e amanhã tem a estreia do nosso documentário também do Império Malafaia, hein? Então, se você que não se inscreveu, se inscreve aí que dá tempo em cln2.com.br. Amanhã tem a estreia do documentário, também tem a conversa do Edu Moreira com o Igor Melo, com a Juliana Dalpiva, para saber tudo que está nos bastidores desse documentário também. Então, vale a pena. Aliás, tem trailer, né? Vamos acompanhar? Assistir. Bora lá. Por favor. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário. Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje. E eu vou revelar para você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Aí... Eu estava aqui tentando escutar aqui perto da Gabi. Eles vão achar que a gente estava fazendo fofoca. Não, aqui no bastidor. Imagina, a gente jamais faria fofoca. Jornalista não gosta fofoca? disso. Não, a gente não faz fofoca, não. E a fofoca amanhã do documentário do Império Malafaia você acompanha se inscrevendo. Então tem o QR Code na tela, tem o icln2.com.br. Gente, se inscreve. Conteúdo de primeira, assim, mais de anos, assim. Aliás, mais de um ano, né? Acompanhando essa história toda. Ele ficou, o Igor Melo. E com novidade em relação ao podcast, né? Isso. Se o podcast já é de arromba, assim, imagina o documentário. Com informação que você fica até admirado, né? Então, é muito boa essa frase. A edição é excelente também do material. Boa. Aliás, Rodrigo, você ali nos bastidores estava acompanhando tudo com a gente. Eu contei, viu? Eu vi, né? Que você estava de olho ali. Não, eu achei interessante, né? O Mauro Vieira, ao se confrontar de maneira muito tranquila, né? Com o Nicolas e com outros expoentes ali da extrema-direita, citou o Barão do Rio Branco, né? Que dizer que o Brasil não deve ter parceiro preferencial. Olha, isso era o Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco, eles não devem saber, mas não era comunista, né? O Barão do Rio Branco era um barão, como o nome diz. E o Barão do Rio Branco dizia, o Brasil tem que ter o seu interesse próprio. Não tem que ficar, nosso interesse preferencial é estar do lado dos Estados Unidos. Não, nem do lado da China. Tem que defender o interesse brasileiro. Mas eu achei curioso que o Mauro Vieira falou isso tudo bem ali debaixo da estátua do Barão do Rio Branco, né? Que fica ali no plenário da Câmara dos Deputados, Gabi. E quem colocou essa estátua naquela posição, sabe quem foi? O Eduardo Bolsonaro, quando foi presidente da Câmara
da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ele que decidiu. Isso sim deixa a gente admirado. Agora né? está desrespeitando o Barão? Mas é porque ele queria casar a imagem dele. Cada vez que fazia uma imagem do Eduardo Bolsonaro, estava lá o Barão aqui do lado. Então ele queria misturar a imagem dele com essa questão de relações exteriores, fixar essa imagem. Eu imagino que fosse isso, né? Agora ele está contribuindo para desconstruir. Para desconstruir. Agora ele está agindo... Eu lembro 2 personagens na história do Brasil que me lembram muito dessa atuação dele lá, que é Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, que traiu a Inconfidência Mineira, né, entregando a cabeça do Tiradentes para Portugal, ou o Calabar, que se juntou aos holandeses na guerra contra o Brasil. O Calabar ainda é polêmico, porque a contribuição dele não foi tão alarmante como se diz. Alguns historiadores contam isso. Mas é o Joaquim Silvério dos Reis, dos tempos modernos. Vai lá bater na porta do Trump para dizer ataque o Brasil. Rapaz, que vergonhoso isso, né? Um negócio absurdo. É vergonhoso para dizer o mínimo, né, Rodrigo? Posso seguir aqui contando de uma operação, a Cisamnes, não é isso? O Cisamnes. É sempre... Eu adoro os nomes das operações. Eu ia até pesquisar. Você pesquisou o que quer dizer o nome dessa... Vou deixar você pesquisar. Então vai lá. Então, enquanto passa a notícia eu trago isso, um pouquinho Boa. Também aqui. Quero saber. Eu esqueci de pesquisar. Boa. A gente teve uma operação deflagrada hoje pela Polícia Federal, que é essa 7ª fase da Operação Cisamnes, que a gente vai pesquisar, não deu? Já pesquisei. Já pesquisou. O nome da mitologia persa. Olha só como a Polícia Federal está sofisticada. Cisamnes era um juiz corrupto que deu uma sentença favorável a um réu em troca de propina, segundo a mitologia persa. É por isso o nome da operação. Casa direitinho com a operação, porque justamente essa operação da PF investiga a corrupção em várias instâncias do judiciário. Então, interessante aí, sempre a gente pesquisar a origem de onde vem. Porque tem compra de sentenças no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Mas daí eles bateram com outra história, né? Estavam pesquisando, estavam investigando compra de sentença e bateram numa organização criminosa, é isso, Gabi? É isso. É muito interessante essa história, porque descobriram a existência de um grupo de militares da ativa e da reserva que abriram uma empresa para fazer espionagem, homicídio de autoridades políticas do país. Então, é bastante interessante essa história. Tinha até uma tabela de preço, olha isso, para executar as autoridades. A gente está vendo aqui na tela, procurado o ministro do STF, igual o Velho Oeste. 250 mil. Gente, que coisa, né? Parece filme. E aí, isso variava dependendo da função, dá para ver aí, né? Senador da República é um pouco mais barato, 150 mil. Ministro do STF é mais caro, deputados federais também mais barato, pessoa comum, eu, você, Chico Sá, 50 mil. Impressionante. É o escritório do crime, né? Escritório do crime, que eles vendiam esse serviço. Tinha esse tipo de coisa, assim, já vi infinitas reportagens. No tempo da pistolagem mais braba, no Nordeste, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, no Centro-Oeste, no geral, aqui no interior de São Paulo, lá pro lado do Pontal do Paranapanema. Então, era comum essa tabela. Só que a tabela era vereador, a cabeça de um vereador, de um deputado estadual, um delegado, um juiz, era no escalão mais baixo. Agora, chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Aí chama atenção, Gabi, tinha essa tabela, era um escritório do crime, era composto, porque o escritório do crime lá do Rio de Janeiro, do Rony Lessa, era o pessoal da milícia, tinha PM, tinha alguns ex-PMs. Né? Nesse caso, ou Polícia Civil também, nesse caso aqui, militar, gente que já usou farda do Exército Brasileiro, oferecendo serviços de execução, de matar, de sequestrar. E no papel a empresa dizia que era uma empresa especializada em segurança privada. Segurança privada e tinha toda uma discurseira política. A gente vai eliminar comunistas e corruptos. Né? Comunistas, eles chamavam os ministros do Supremo, que de comunista não tem nada. Olha só, para você ter uma ideia e reforçar isso que você está falando, eles se autodenominavam, né, Comando C4. C4. Então, de caça de comunistas, corruptos e criminosos. Olha só, gente. Que era C4 vinha daí, né? Comando de caça... Mas é tão complexa essa história, ainda bem que a gente está indo aos pouquinhos aqui para a nossa comunidade conseguir assim digerir, porque eles diziam que eram especializados em serviço de segurança privada. Aí, eles vigiavam as autoridades justamente para planejar a execução. E eles usavam garota de programa como isca. E garoto também. Garoto e garota de programa. Chegaram a executar. Tem um caso, pelo menos, de execução. Tem um caso de morte. Tem uma morte
ligado à compra de sentenças de um advogado. Um advogado. E tem um coronel da reserva, pelo menos, chamado Etevaldo. Isso, Etevaldo Cassadini, que a PF se baseou até em documentos que foram encontrados ali na casa dele. Aí a gente está vendo as imagens. Gente boa aí. Ele é investigado por instar militares durante o 8 de janeiro também. É pura coincidência. Bolsonarista de 4 costados. E eles usam essa nomenclatura, Grupo C4, Comando de Caça, e lembra, claro, o CCC, né? Isso. Que era o Comando de Caça aos comunistas da época da ditadura militar. E aí tinha um componente mais político-ideológico, realmente. Era um grupo paramilitar de enfrentar na rua, em guerra, em briga. Teve na famosa Batalha da Rua Maria Antônia, aqui em São Paulo, o CCC ficou do lado dos estudantes do Mackenzie contra os estudantes da Faculdade de Filosofia, que eram considerados comunistas de esquerda. E o CCC atuou em várias frentes, né? E tinha policial, gente do Exército atuando ao lado de militantes de direita no CCC da época da ditadura. E agora eles criaram esse C4, CCCCC. Mas assim, o discurso é político, mas na verdade é para pegar uma grana e fazer terrorismo, né? Terrorismo, crime, gangue. É uma gangue fardada. Aliás, tinha um alvo, Chico e Rodrigo, que, segundo a investigação ali da Polícia Federal, ela já apontou alguns nomes que eram alvo desse C4 aí, nesse grupo. Ministro Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, são alguns ali que já foram traçados, né, pela Polícia Federal nessa investigação da Polícia Federal aí. Possíveis alvos desse grupo. De comunista esse trio aí não tem nada, né? Pois é. Muito ao contrário. Agora, a gente acha até certo ponto curioso, tem todo um componente aí que quase que a gente imagina, uma história de filme e tudo, mas mostra como a extrema-direita está cada vez mais perigosa. Ficar tão fora do poder, e fora do poder continuam atuando aí pelas beiradas, né? Com um grupo de execução, com esse tipo de nomenclatura, justificando as ações ainda politicamente. Então a extrema-direita é ativa no Congresso, intimidando as mulheres, é ativa com organizações abertamente criminosas, porque tem algumas que têm aparência política e também são criminosas. Mas aqui é uma gangue mesmo, com discurso de extrema-direita. Então a extrema-direita deixou um rastro, e está aí ainda, um rastro que vai demorar muito para a gente limpar nesse país. Um verniz de justiceiro. Justiceiro, sim, sim. É algo para a gente prestar muita atenção. Eu estava aqui num grupo de colegas, jornalistas e tal, dizendo, nossa, então eles não foram embora. Eles não foram, eles estão aí. Não, estão à espreita. E cuidar, o ano que vem é mais um ano aí decisivo para a gente. Porque... E nesse caso tem morte. Tem uma morte que já está descoberta, esclarecida, mas quem sabe? Que horror. Um grupo com essa disposição, que consegue colocar no papel esse propósito, gente, esse grupo não está para brincadeira, né? Por isso que não dá para brincar, né, Gabi? E o Alexandre de Moraes, cada vez que vai para uma sessão de julgamento, ele passa aqueles vídeos e fala, não foi um passeio no parque, foram insuflados. Então você insufla, né? A extrema-direita vai lá e faz isso que parece uma gracinha do Nicolas, desrespeitando todo mundo, e dá munição... assim, para que os caras se organizem de várias formas, às vezes politicamente e às vezes justificando um crime com base política. É isso, esse discurso da extrema-direita. É isso. Muito bom. Importante aqui a gente trazendo essa informação, importante essa operação da Polícia Federal que vem à tona e deixa a gente chocado, né? Mais um caso que deixa a gente chocado aqui. Posso seguir trazendo aqui um movimento, já que a gente está falando dessa operação da Polícia Federal, né, que por um lado deixa a gente bastante horrorizado com esse planejamento todo dessa suposta empresa de serviço de segurança. A gente tem um movimento, agora a gente muda completamente a pauta para falar sobre um movimento organizado por artistas, movimento social, sindicato, tem parlamentar também, pedindo que o presidente Lula, que o governo Lula aplique um embargo econômico, rompendo de vez as relações diplomáticas com Israel. Importante isso, a gente falava disso, bom, já falamos muitas vezes. Essa semana a gente falava. Também a gente falava sobre isso. E aí seria uma forma de posicionar o Brasil muito fortemente contra esses dias de massacre, né? Pelo governo do Netanyahu, lá na faixa de Gaza, a gente tem um saldo, isso... segundo os dados que a gente tem, deve ser muito mais, mas a gente tem pelo menos 53 mil mortos
lá na faixa de Gaza. E entre os signatários dessa carta, a gente tem nomes como Chico Buarque, o Emir Sader, sociólogo, a gente tem a Manuela Dávila, que conversava com a gente agora também, olha só. O Gregório do Vivier também, humorista, escritor. Tem o Milton Ratum, escritor também importantíssimo. Então tem uns nomes de peso assinando essa carta, o que dá força e empurra o Brasil, né, pressiona o Brasil a tomar medidas ainda mais firmes. Até acho que o governo brasileiro tem sido um dos governos que tem se posicionado mais fortemente sobre isso, né? Acho que no mundo do chamado Ocidente, talvez seja o que tenha se posicionado mais firme, né? O da África do Sul, a África do Sul também estava com uma posição muito firme, pedindo que fossem tomadas medidas na ONU e tal. Acho que a África do Sul e Brasil, porque a África do Sul sofreu muito na mão dos israelenses, na época do apartheid. Israel dava apoio para o regime do apartheid. Israel tinha relações e dava apoio técnico e militar para o regime de extrema-direita racista do apartheid. Então tem uma história conjunta. Então o atual governo da África do Sul, que vem dessa resistência ao apartheid, sabe muito bem, né, com o que está lidando. Então eu acho super bem-vindo esse documento que pede que o Brasil rompa relações e deixe de fazer comércio com Israel, de vender inclusive armas, né? O Brasil tem um comércio de armamentos com Israel, e Chico Buarque, Carol Proner, Milton Ratum. O Gregório do Vivier é descendente de judeus, não é? Do Vivier é um sobrenome judaico, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza também. Mas enfim, de qualquer maneira, seja qual for a ascendência... Tem os Judeus pela Democracia, um grupo forte aqui no Brasil que tem se pronunciado. O Breno Altman nem se fala, que esteve aqui no Provocação Histórica. Você tem centenas de judeus brasileiros que combatem Netanyahu, né? Que falam abertamente de genocídio, que são contra essa política. Sim. Tem uma pesquisada rápida aqui, Rodrigo, só para responder a sua pergunta. Ele não é judeu, mas tem uma parte da família dele que sim, porque o avô dele casou com uma judia. Então eu sabia, eu já tinha ouvido ele falar alguma coisa. Mas enfim, isso não importa tanto. Era mais para dizer que tem uma parte da comunidade judaica, como explicou o Chico aqui, que também quer que o Brasil tenha uma posição mais firme com esse governo genocida do Netanyahu, né? Porque não tem outro nome para dar. E aí tem parlamentar falando também sobre isso, o deputado federal Rui Falcão falou, ele durante a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, ele defendeu fortemente ali que o Brasil rompa as relações com Israel, e a gente até tem o trecho dessa fala dele. Vamos assistir? Vamos lá. Quero me referir agora à questão de Gaza. E me permita... nobre embaixador, sou plenamente favorável à campanha BDS, boicote, desinvestimento e sanções. Iria mais longe até, com respeito à sua opinião, da proteção de milhares de brasileiros que lá estão. Eu acho que é hora do nosso governo, como já fizeram outros governos, romperem relações diplomáticas com o governo genocida de Bibi Netanyahu. Lembro que recentemente, não só as declarações de generais e membros das Forças Aéreas de Israel, o candidato a presidente do Knesset, do Parlamento de Israel, dizendo o seguinte: em Gaza não há crianças, cada criança é um Hamas em potencial, portanto, eliminemos as crianças da faixa de Gaza. E é candidato à presidência do Parlamento de Israel. Importante o posicionamento do Rui Falcão, deputado federal, dos mais votados do PT, já foi presidente do PT e é candidato de novo à presidência do partido. Tem uma disputa aí pela presidência do PT. Forte. Tem o Edinho, né? O Edinho, ex-prefeito de Araraquara, que tem o apoio da ala majoritária ali do PT, do Lula e de outros, do Zé Dirceu. Mas o Rui Falcão já foi desta ala e hoje está num posicionamento um pouco mais à esquerda dentro do PT, e com essa posição muito firme aí em relação a Israel. Importante saber disso, né, Gabi? É isso, e um posicionamento mais contundente também. Apesar de, como a gente já ressaltou, o Brasil não se furta desde o início. Aliás, o presidente Lula foi muito criticado, né? Ao falar em genocídio. Brasil, Espanha e África do Sul. Colômbia. Colômbia dá umas estocadas também, né? A gente segue aqui, quero trazer um assunto que a gente não conseguiu
discutir tão profundamente, mas Chico Sá, eu também comentei sobre a coluna do Igor Gadelha, lá do Metrópolis, ele trouxe uma informação importante que implica o ex-presidente Jair Bolsonaro, gente, de que ele tem atuado pessoalmente para acertar os detalhes de depoimentos ali de algumas testemunhas da trama golpista no Supremo Tribunal Federal, Rodrigo. Não, e aí não estamos falando de algumas testemunhas, bom, no geral, mas uma testemunha especificamente é algo muito grave, porque ele ligou para o Hamilton Mourão, que foi o vice-presidente na época do Bolsonaro, presidente, ele era o vice, é senador, é um militar, é um ex-general, e o Hamilton Mourão confirmou para a coluna do Igor Gadelha que teve esse telefonema. E isso foi antes dele ser ouvido na sessão. Pouquinho antes dele ser ouvido pelo Alexandre de Moraes. Ora, um réu falar com uma testemunha, está combinando o depoimento, está interferindo, é algo grave, né, Chico? Por isso que mais cedo o Chico falou aqui que, por outros motivos, já estava um clima que pode levar a uma prisão preventiva do Bolsonaro. Porque aí caracteriza a obstrução de justiça clara, explícita, sabe? Não precisa nem VAR, é pênalti. Pois é. O Hamilton Mourão já está tentando se safar ou salvar o Bolsonaro, dizendo, não, ele me ligou, mas foi uma conversa sobre temas genéricos. Ele pulou depois para essa versão. Genérica, mas ele deu ali alguns detalhes. Ele deu alguns detalhes para o Igor Gadelha. O que o Bolsonaro pediu, por exemplo, segundo o Mourão, tá? Que ele pediu que o Mourão reforçasse ali no depoimento nunca ter ouvido qualquer menção do ex-presidente sobre algum tipo de ruptura institucional. Isso, assim, mais claro do que isso. Não me parece muito genérico, não, viu, Rodrigo? Não, isso o Mourão pode alegar que foi genérico, né? Mas mostra que o Bolsonaro está agindo. Não, e mostra que o Bolsonaro temeu, de alguma forma, o depoimento do Mourão. Porque o Mourão, às vezes, solta umas indiretas ali, até porque nunca teve um bom relacionamento com o Bolsonaro. A não ser ali no comecinho, na campanha e no comecinho do governo. Depois, eles se estranham ali. E eu creio que o Bolsonaro tenha desconfiado do que diria o Mourão e foi lá para tentar dar uma reforçada, livra a minha cabeça aí e depois a gente se acerta. Até porque, né, Chico, o Mourão é um caso único de alguém que compõe a chapa do presidente e na segunda candidatura o Bolsonaro troca. Ele é limado. Porque vamos lembrar, o Fernando Henrique foi candidato as 2 vezes com o Marco Maciel na vice. Né? O Lula foi candidato nas outras vezes, as 2 vezes, com o Zé Alencar de vice. Então, trocar de vice... Por que trocou de vice? Trocou um general pelo outro. Porque não confia. Porque não confia. Então ele ficou com medo que, como você falou, que o Mourão pudesse trazer alguma novidade ou se comportasse de maneira aí que comprometesse o Bolsonaro. O fato do Mourão não ter ouvido também nenhuma referência à ruptura não quer dizer que não houve a ruptura, porque o Mourão... No final, ali naquele momento de transição, era uma carta fora do baralho. Se o Bolsonaro ganha, o vice ia ser o Braga Neto. Então o Mourão ouvir ou não ouvir, não tem muita importância. Na verdade, o que tem importância é o Bolsonaro estar agindo nos bastidores, na véspera de um depoimento. Isso caracteriza interferência na justiça? Pode reforçar aquilo que você falava mais cedo, até anotei a sua frase, Chico, pode ter um clima de prisão preventiva agora, né? Sim. Por outros motivos, você estava falando da questão do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? Porque aí a questão do Eduardo Bolsonaro, ela é também fortíssima, porque o Bolsonaro já declarou que está financiando a estadia e a campanha que o Eduardo Bolsonaro, que o filho faz nos Estados Unidos, não é, para tentar enfraquecer o Supremo, isso é interferência direta. Se eu pago, né, ele faz a campanha, recebe os PIX, passa para o filho fazer uma campanha contra o Alexandre de Moraes, contra o Supremo. Eu estou interferindo mais do que diretamente no processo. Eu estou querendo enfraquecer o juiz da causa, sabe, para obter vantagem. Então, é também motivo de prisão. É mais do que motivo de prisão. Esse clima todo, ele é muito fortalecido por esse capítulo novo na história do Eduardo Bolsonaro, né, investigado pelo Supremo Tribunal Federal por esse uso, né, político dele nos Estados Unidos para ali ficar em cima da mais alta instância do nosso judiciário brasileiro. Sim. Interferir na soberania brasileira. E para o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, ter pedido esse inquérito é porque tem coisa infinitamente mais grave aí na parada.
Isso. Porque ele age de uma maneira, a gente falou agora há pouco da diplomacia brasileira, que age com muito cuidado. O Gonê é 10 vezes mais do que a diplomacia. Para tomar qualquer decisão demora. É tanto que ele fica o tempo inteiro, acorda, Gonê, acorda, Gonê. Para ele tomar essa decisão é porque tem coisa muito grave na parada. Até um bastidor Guilherme Amado, né? Que ele realmente decidiu, o PGR, tomar essa decisão quando ele viu que a coisa estava ficando feia mesmo. Não, inclusive estava evitando, né, Rodrigo? Não, eu ia dizer que, além do Alexandre de Moraes sofrer sanções, o Gonê também pode entrar na lista das sanções. Já está na mira. O Alexandre de Moraes. Né? Ele é citado nos vídeos do Eduardo Bolsonaro, já lá em Washington. Você imagina, eles querem intimidar o Poder Judiciário, que é um dos 3 poderes da Constituição, e o Ministério Público, que é uma espécie de poder à parte, assim, que é independente, mas atua no Judiciário, mas é independente. O Procurador da República tem independência funcional, né? Então, é uma tentativa de intimidação do Estado brasileiro em 2 vertentes, Poder Judiciário e contra o PGR. Mas são eles os censurados, né, Rodrigo? É isso que eles dizem. Pois é. Que há uma ditadura no Brasil. Não, e eu vi que vocês trouxeram um pouco do Nicolas aqui mais cedo. A gente no ICL Urgente também falou do Nicolas, o Nicolas, deputado federal, né, que age com aquele jeito dele, provocativo e tal, ali em relação ao Mauro Vieira. A gente mostrou, vocês, né, aqui o N2 também mostrou, e teve resposta, né, durante a fala do Mauro Vieira hoje, tratando desses temas todos que a gente está falando aqui e tudo. Então teve o Nicolas Ferreira provocando o ministro Mauro Vieira, que é um lorde, vamos dizer assim, né, um cara tranquilão. E não vai entrar nessa pilha jamais, não vai, de jeito nenhum. Então, mas aí ele tem resposta de outros parlamentares. O Lindbergh, né, respondeu. Farias foi quem respondeu, falando como o Brasil ficou totalmente isolado durante o governo Bolsonaro. A gente tem essa fala, vamos assistir. Eu falo tudo isso para dizer que nós temos problemas tão sérios nessa área causados pelos senhores. Pelos senhores aqui desse grupo de extrema-direita, bolsonarista, eu vou entrar nos pontos. Nunca nós ficamos tão isolados na nossa história. Um ex-ministro chegou a falar que o Brasil era pária internacional. Os senhores lembram daquela reunião do G20 em Roma? As lideranças políticas todas ali e Bolsonaro circulando, sem falar com qualquer pessoa. Os líderes mundiais faziam questão, visitavam a América Latina, de pular o caso do Brasil. Não paravam aqui. Eu vi o agro, que os senhores dizem que defendem, desesperado com as loucuras, as sandices ditas por Bolsonaro contra a China. O maior parceiro econômico, e o pessoal do agro, da direita, enlouquecido para desfazer o que era feito. Então os senhores tiveram que recolocar o país internacionalmente. E o senhor, ministro Mauro Vieira, junto com o presidente, conduziram isso de forma impecável. Isso, o Lindbergh faz uma retomada histórica aí, né, Chico? Porque as pessoas esquecem rápido, né? Assim, governo sempre tem que ser criticado. O Lula a gente pode ter vários motivos para cobrar na área econômica, na área da composição dos ministérios, mas o Lula teve que reconstruir, inclusive, essa relação internacional do Brasil. O Brasil estava isolado, teve esse ministro que era o Beato Salu. O Beato Salu das relações exteriores. O Ernesto Araújo, O Barão do Rio Branco deve ter dado dezenas de voltas na o bigode Cuba. do Barão do Rio Branco, imagina, com aquele homem lá. Então, foi isso que o Lindbergh lembrou hoje. Aquele homem disse, tudo bem, o Brasil é pária mesmo, nós queremos ser párias. É eles que queriam ser párias, o Brasil não quer ser pária. Aliás, o Ernesto Araújo, que era um dos grandes críticos do globalismo. Era. Então, agora eles vêm aí se apresentar, querer criticar, porque o presidente Lula tem uma postura, né, de dialogar com a China, dialogar com a Rússia, e sem também embarcar totalmente no projeto da China. O Brasil tem que defender os seus interesses, né? Então, eu achei muito bom ter essa resposta por parte do Lindbergh, sem que o Mauro Vieira precisasse rolar na lama com essa gente, que é uma gente completamente desqualificada, né? Negócio do terror. Se a gente for puxar a lista da época do Ernesto Araújo à frente do Ministério das Relações Exteriores, dá pano para manga, viu? Rodrigo, Chico.
E o Lindbergh, dá pano para manga, e o Lindbergh lembrou essa cena famosa de um dos encontros internacionais, que o Bolsonaro estava sem clima, ele ficou tentando puxar papo com o garçom que estava servindo lá no evento internacional. Sim. Tinha uma rodinha de presidente aqui, ele se aproximava, ninguém puxava assunto, tratado como um sujeito que é um alucinado, né? Então ninguém dava pelota pro Bolsonaro, né? É isso que eles querem de volta para o Brasil? Ou talvez, agora com o Trump lá, o Bolsonaro colônia. O Brasil colônia de novo, colônia de Washington. É esse o projeto que essa gente tem para o Brasil. Isso tem que ser debatido também no ano que vem. Que patriotas são esses? Em 2026, esse vai ser um tema para eles. A gente lembrou várias vezes aqui, no Canadá e na Austrália, essa turma que ficou muito trumpista perdeu a eleição. Dançou, né? Dançou. Então, se bolsonarismo, Tarcísio, que seja quem for, vai assumir isso, nós estamos fechadíssimos com o Trump, é para isso, para ser vira-lata dos Estados Unidos, pode ser ruim para eles. Isso é algo que pode ter algum peso no Brasil, né? Totalmente. Vale a pena lembrar. Gente, quero chamar vocês que ainda não se inscreveram no canal do Instituto Conhecimento Liberta. Estamos quase batendo 997 mil, hein? Opa! Aliás, quando a gente chegar a 1 milhão, reforço, vai ter surpresa. Faltam 25, é isso? Pra gente conseguir chegar lá? 23, agora, vai ser, dá tempo, 2 minutos. Agora, quem está nos acompanhando, se você não é ainda inscrito, aperte lá o sininho no YouTube para fazer esse reloginho andar, para chegar pelo menos a 997 mil. Eu acho que amanhã é o dia do 1 milhão. Ou é amanhã é quinta. Amanhã é quinta. Ou é amanhã ou é sexta-feira. Ou é na Jurubeba. Eu acho que vai ser Jurubeba na sexta. Na hora da Jurubeba, o Chico já vai estar, nós vamos estar no 1 milhão. Aí a gente vai ser obrigado a abrir uma Jurubeba ao vivo, né? Vamos ser obrigados. Não vai ter jeito. Fazer o quê, né? Olha lá, tá subindo o reloginho aí. Então, você que nos acompanha ainda não está inscrito no canal. Aliás, é o momento, né, de falar pro amigo, pra tia, pra família. Se inscreve aí no canal e tal, pra gente chegar a 1 milhão e divulgar a surpresa aqui no ICL Notícias. Muito legal. Gabi. Quando a gente fala que tem surpresa, você vê que sobe na hora, né? Mas tem surpresa mesmo, gente. Vamos lá. Não é pouca besteira, não. É pra valer. É coisa boa. É isso aí, é coisa boa. Então já, ó lá, vamos bater, hein, gente? Dá. Vai que dá. 997 antes das 7 da noite. Vamos lá, vai vira. Chegou! Ô, garoto. Agora. Nós chegamos aos últimos 3 mil que faltam. Não, agora a gente vai para 1 milhão. É isso. Daqui é só para 1 milhão. É isso aí. Vamos nessa que hoje a gente tem provocação histórica, não é isso? Quem é o... Olá, temos provocação histórica, a questão do parto no Brasil. Flávia Rios, com o nosso professor e apresentador do Provoca, Lindener Pareto. Olê lá para ele. Olê lá. A gente começa com ele agora. A Flávia Rios, que é socióloga e acabou de lançar o livro A Questão do Parto no Brasil. Interessantíssimo, hein? Vamos acompanhar a partir de agora. Amanhã a gente está de volta e espero que batendo 1 milhão de inscritos. É isso, Gabi. Valeu, Chico. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Nessa, até pessoal. amanhã. Comunidade. Atenção, é amanhã. Depois de mais de 1 ano de investigação, está chegando o momento de mostrar tudo o que Silas Malafaia nunca quis revelar. Amanhã, dia 29, a partir das 8 da noite, o ICL exibe o documentário Império Malafaia, uma investigação exclusiva sobre o patrimônio oculto, poder político e o uso da fé como escudo para ficar muito rico. Você vai ver os documentos, ouvir o próprio Malafaia e aí você tira suas conclusões. É de graça, é aqui no ICL. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.